Fala pessoal, tudo bem? Olha, estamos chegando, vou dizer o seguinte, em momento importante para a história do Brasil, tá certo? Nós vamos falar aqui, como diria Milton Neves, de uma coisa que não é, que é a mais importante dentre as menos importantes, que é o futebol, certo? Que o nosso momento é de pensar no Brasil e pensar no futuro da gente, tá certo? Estamos chegando com mais uma live aqui no Terceiro Tempo, você está nos acompanhando através do Facebook, mais tarde este material estará à disposição no Terceiro Tempo TV, que é o canal do Terceiro Tempo no YouTube. Acesse lá agora, youtube.com/Terceiro Tempo TV, ou então clique lá na busca do YouTube Terceiro Tempo TV e inscreva-se agora no canal para acompanhar não só as lives editadas, mas também todo o material exclusivo que a redação do Terceiro Tempo prepara exclusivamente para você que nos acompanha. Assuntos do dia: Libertadores, Copa do Brasil, Liga dos Campeões da Europa e Cristiano Ronaldo. Que absurdo esse cara! Eu queria começar, João Antônio de Carvalho, falando de Cristiano Ronaldo, porque é impossível não tecer elogios ou não se render ao brilhantismo de CR7, eu acho. Antônio. Falamos ontem disso, né? Grande abraço para todos que estão nos acompanhando. Olha, é chovendo molhado, né? O Cristiano Ronaldo, ele faz tempo já que o Real Madrid é um belo time, só que o Cristiano Ronaldo, ele desequilibra. Então, o que acontece é que o que a gente fala aqui no futebol brasileiro, falta um camisa 9, um centroavante, aquele que faz gols. O Cristiano Ronaldo não é especificamente um camisa 9. Ele é o 9, 7, 8, 11, 10. É impressionante como ele se multiplica. E o que o Cristiano Ronaldo tem de finalização é um negócio fantástico. Ontem o gol foi uma maravilha. Ele já tinha feito um logo no começo do jogo. A gente já falava que a Juventus tinha que fazer mais gols porque o Cristiano Ronaldo normalmente deixa o seu. Logo no começo ele já deixou o dele e depois fez mais um daqueles. Jogo decidido, 3-0, impossível. E olha que a gente sempre fala, fazer 3 gols num time italiano de primeira linha é difícil. Numa Juventus é mais difícil ainda. No Buffon é mais difícil ainda. E o Real Madrid fez os 3 e teve chance de fazer outros. Quer dizer, poderia ter feito até mais do que os 3. Então, o Real Madrid está classificado para as semifinais e olha, o jeito que está, tirar o título do Real vai ter que jogar muito. Você sabe que eu até escrevi sobre isso lá no terceirotempo.com.br. Eu sempre escutava assim nos jogos que eu fazia na beirada do campo, quando acontecia algum lance importante, algum lance bonito, algum gol bonito. Ouvi muitas, eu nunca usei essas expressões, mas eu ouvi muito assim. Um lance digno de Pelé, um gol digno de Pelé, o gol que o Pelé não fez, sabe, coisas do tipo assim. E eu ouvi muito assim também, mas você não viu o Pelé jogar. E sempre fiquei me perguntando assim, será que eu perdi de fato muita coisa? Porque a história do Pelé a gente conhece, a gente sabe que o Pelé está num patamar acima de qualquer jogador de futebol normal, mesmo os super atletas, pelo menos no que diz respeito à questão técnica, mesmo as super estrelas, como o próprio CR7, como o Messi, e Maradona, outros tantos, esses aí, eles ainda estão abaixo do Pelé. Acho que ninguém chega lá, né? Isso eu sei disso, eu tenho consciência disso. Mas a partir de ontem, a partir do que o Cristiano Ronaldo fez ontem, assim, eu já não lamento tanto não ter visto o Pelé, porque eu posso ver o Cristiano Ronaldo e eu posso ver semanalmente. E ele está parecendo vinho, né? Ele está envelhecendo, está ficando mais experiente e está ficando cada ano melhor. Então, assim, a carreira do Cristiano Ronaldo é algo espetacular e quando o público, que na maioria é do seu rival, você está jogando na casa do adversário, quando esse público se levanta e te aplaude, aí você pode acabar com tudo e começar de novo, porque ele fez algo fora de série, fora do comum, e só talvez o Cristiano Ronaldo pudesse fazer isso, né? Lembrando que o Messi já foi aplaudido também, aliás, o Ronaldinho Gaúcho foi aplaudido pelo torcedor do Real Madrid jogando pelo Barcelona, né? Que pode parecer mais surreal ainda, né? Só que só esses gênios é que chegam a este ponto, né? Então tem gente por aí que acha que está no mesmo nível, tem que ficar ligado, porque para fazer parte da realeza é difícil, não é fácil não. Então o Cristiano Ronaldo, fora de série, fenomenal e difícil até adjetivar. Eu felizmente consegui ver o Pelé jogando.
Não peguei a época de ouro do Pelé. A época principal do Pelé foi entre os anos, no começo dos anos 60, a primeira metade dos anos 60, até a metade, até o final, praticamente, até quase 70. O Pelé, em 70 ele jogou muito na Copa do Mundo, mas ele jogou mais no começo dos anos 60, quando o Santos foi campeão mundial. Sim. Na Copa de 62 ele se machucou, e todo mundo temia pelo Brasil, mas aí o Garrincha acabou aparecendo. Eu vi o Pelé a primeira vez em campo na Vila Belmiro em 1971. Eu tinha 8, ia completar 9 anos ainda, e até uma história curiosa. O meu falecido pai, seu João, ele não torcia pelo Santos, apesar da gente morar em Santos, porque ele era da época que a Portuguesa Santista era a rival do Santos. E ele era torcedor fanático da Portuguesa, criado em Licumurça, também fui criado em Licumurça devido a ele. Mas ele falava: eu não torço pelo Santos, mas eu levo você à Vila Belmiro para ver o Pelé. Você não pode ficar morando em Santos e não assistir jogos do Pelé. Então eu acabei indo, não acompanhava tanto, não era toda hora que ele dava para ir, mas eu cheguei a ver pelo menos uns 10 jogos do Pelé lá em Santos, até ele abandonar a carreira em 74. Realmente foi muito legal, e é o que você falou, né? Felizmente agora a gente pode acompanhar o Cristiano Ronaldo e o Messi. Os dois fazem miséria. E o Cristiano Ronaldo está exagerando. Bom, no outro jogo o Bayern venceu o Sevilha de virada, né? 2-1 fora de casa, dentro de uma normalidade até, né? Encaminhando também a classificação para a próxima fase. Vamos então só passar os jogos de hoje, daqui a pouquinho serão importantes também, porque o Barça vai receber a Roma e tem Liverpool e Manchester City. Uma pinceladinha no jogo do Barça. O Barça é favorito, ele vem nadando de braçada no Campeonato Espanhol. A Roma tem o Alisson, que atravessa uma grande fase, até cotado para mudar de time na próxima temporada, né? Falaram muito até do próprio Real Madrid, que estaria interessado no Alisson, mas eu não vejo. Acho que existem algumas equipes que elas estão bem montadas no momento, num certo momento, numa certa competição, mas quando chega a hora de ver quem é o adulto e quem é a criança, que você acaba separando. Eu acho que nessa hora o adulto é o Barcelona, a criança é a Roma. Roma, Sevilha, chegaram longe, foram longe demais, mas eu não vejo como a Roma possa surpreender para cima do Barcelona. E no clássico inglês, aí o negócio é diferente. Aí muda. O City está melhor do que o Liverpool, mas clássico, os dois do mesmo país, a rivalidade entra em campo, você acaba tendo muito mais motivação contra o rival, que já tem o título garantido. No caso do Manchester, então o Liverpool vai colocar muito mais do que poderia dar no jogo normal. Então o City é favorito até por jogar em casa o segundo jogo, mas clássico, sem previsão, sem né? previsão. Sem previsão, depende. A classificação mesmo depende muito da partida de hoje, né? E principalmente quando a gente tem um certo equilíbrio. Apesar do Manchester estar lá em cima do campeonato, o Liverpool tem também uma boa equipe. Como seria com o Barcelona e Real Madrid. O Juventus, a Juventus de Turim, nesse momento, se fizesse também uma semifinal contra o Napoli, contra uma Roma, os dois times italianos, levaria vantagem, mas clássico é outra situação. Outra situação. Até um time da Alemanha contra o Bayern Munique poderia dar mais trabalho do que o Sevilha, por exemplo. Sem dúvida. Olha aqui, o Ednelson Ribeiro, hoje o Tricolor massacra. Boa tarde aos amigos, ele é de Itatinga, aqui em São Paulo. Jonathan Ferreira, pergunta se a gente lembra do Rodrigo Tolói, né? Acho que você quer dizer aqui, o zagueiro. Claro que lembramos. Ele colocou mais alguma aqui. E do Matson Baixinho, que jogou no Vasco e no Santos. Lembramos também. E do Matias de Federico, que você colocou mais abaixo, argentino que veio jogar no Corinthians. Lembramos também. Um abraço para o Dudu Cavalo, para o Rafael dos Reis. O Dudu é lá do Vale do Paraíba, né, Dudu? O Rafael dos Reis, o Alexander, meu parceiro, Alexander Meira, acompanhando a gente, acompanhando a nossa live. O Alan Patrick, perguntou Alan Patrick. O Alan Patrick está no Shakhtar Donetsk, né? O Bernardo, o Fábio Ferreira, que não é aquele, né, o zagueiro. O Anderson Eduardo Santos, ele fala que a Juve aqui, ó, é história de um grande amor. Aliás, o Cristiano Ronaldo elogiou não só o torcedor da Juventus, né, disse que tem um carinho muito grande pela Juve desde criancinha. Foi bem legal isso aí também, né? E ele ficou torcedor, acho que conseguiu levar mais um pouquinho da Juve para dentro do coração do Cristiano Ronaldo, viu? O Anderson Eduardo Santos
dar umas ideias aqui pra gente de convidados para o programa. Excelente ideia, viu, Anderson? Vamos ver. Só que é um pouquinho mais difícil aqui, né? Ele pede pra gente trazer o Patrick aqui algum dia para participar do programa. O Patrick está nos Estados Unidos. Mas eu vou conversar com ele quando ele estiver por aqui para ele vir para cá, tá bom? E o Jameson Marcelli, vocês da Band, ó, não vou nem continuar lendo porque aqui não é Band, aqui é Portal Terceiro Tempo. Sua mensagem deve ser encaminhada para outro foro aí de discussão, tá bom? Se tiver alguma coisa aqui com relação ao terceiro tempo, com relação aos jogos de hoje de Libertadores, Copa do Brasil, a Liga dos Campeões da Europa, ô Jameson, pode mandar sua mensagem que a gente registra aqui, tá bom? Falando em Libertadores, o Palmeiras venceu a Alianza Lima por 2-0, sem 4 jogadores apenas, né? Aqueles 3 que você tratou ontem na nossa live, mas o William, que foi poupado, ficou no banco de reservas, acabou não entrando também, mas o Palmeiras foi soberano durante o jogo, né, João Antônio? Foi um jogo até bem mais tranquilo do que podia ser imaginado. Muito. Eu esperava que o Palmeiras não ia ter problema, mesmo tirando aí 3, 4 jogadores, porque nesse caso tem um grupo, tem um elenco para isso, qualificado. E o que já tendia a ser fácil, ficou mais fácil ainda com o gol logo no início. Aquele gol marcado com a participação dos 2 zagueiros, né? O Antônio Carlos, que acabou cabeceando, e o Thiago marcou o gol do Palmeiras. Aliás, destaque do Palmeiras, Antônio Carlos. Tudo bem que o Aliança é um time fraco, não tem muito talento, mas o que ele roubou bola, o que ele antecipou no jogo de ontem, mostrando que está muito ligado. Então é legal porque todo mundo falava dessa dupla do Palmeiras, que é o ponto fraco do time, mas eles vêm se dando muito bem. O Thiago e também o Antônio Carlos. O Palmeiras não ganhou demais porque, sinceramente, teve excesso de preciosismo. O Palmeiras em muitos momentos na frente caprichou demais para fazer o passe, tentou fazer passe em tabelinha de calcanhar, tentou jogar um pouco mais rebuscado quando poderia fazer o simples, mas fez isso porque sabia que o adversário estava batido. O Aliança atacou muito pouco. Praticamente não deu muito trabalho para o Jailson. Às vezes que chegou foi falha individual defensiva do Palmeiras ali, né? Passes errados. Justamente por isso, os passes errados que acabaram dando um ou outro contra-ataque para a equipe do Aliança. Eu acho que nesse ponto não dá para tirar o parâmetro do jogo de domingo contra o Corinthians, o próximo jogo, ou contra o Boca, porque aí o Palmeiras vai voltar a ter aquela seriedade. Ontem, como estava muito fácil, o Palmeiras tentou jogar bonitinho demais e por isso que não fez 4 ou 5. Olha aqui, o André Antunes Félix pergunta, cadê o Cabeção? O Cabeção é o seguinte, o Cabeção vai para o Nordeste essa noite, mas semana que vem ele está aqui com a gente, tá bom? Porque ele tem que trabalhar hoje também. Bom, o Jailson liberado, né? O Jailson liberado pelo TJD, né? Ainda bem, legal. Ocorreu no fim da tarde, converteram em multa o terceiro jogo de punição, está liberado para decisão, né? Agora, o que está pegando lá no TJD, ou no TJD não, né? Ministério Público e Polícia Militar, a questão dos treinos. As duas equipes confirmaram os treinos para o sábado às 10 da manhã, contrariando indicação da Polícia Militar e do Ministério Público. Agora parece que o Ministério Público também promete entrar de vez na Justiça para tentar brecar aí os dois treinamentos, pelo menos os treinamentos abertos, né? É tão legal quando acontece isso, eu já falei sobre isso ontem, não quero me estender, né? As festas que andando fazendo aí em aeroportos, só que, claro, tinha que organizar melhor. Isso é fundamental, porque tem muita gente que vai para o aeroporto para pegar avião, para voltar de avião, e acabou sofrendo naquelas oportunidades porque não foi feito um planejamento. Mas esse tipo de festa é muito legal, muito bonito, é do Bahia no domingo. Eu acho legal fazer esse tipo de festa do torcedor para o time, motiva. Não é um negócio que vai ter problema, não é só o torcedor de uma equipe. Acho que poderia ter sido encaminhado de outra forma, com os próprios líderes de torcida, fazendo uma reunião junto com o policiamento. Claro, vai ter encontro em metrô ou no meio da cidade, mas isso tem toda hora, né? Não tem jeito. Eu acho que perde-se um pouquinho dessa festa que seria esse sábado. Universidade de Chile e Racing empataram por 1-1. As duas equipes do grupo do Cruzeiro, e a gente vai falar nos jogos de hoje, especialmente Cruzeiro e Vasco da Gama. O Libertad fez 3-0 no The Strongest. O Libertad é líder do seu grupo, o grupo 3,
e Real Garcilaso e Nacional do Uruguai empataram por 0 a 0, resultado bom para a equipe do Santos que joga nesta quinta-feira. Hoje tem Grêmio e Monagas, uma teta, né, na realidade para o Grêmio, a equipe venezuelana não vai fazer frente. E o Grêmio está gastando a bola, né? É. O Grêmio, depois que colocou o time titular no Campeonato Gaúcho, Voltou a ser o Grêmio. nossa, voltou a ser o Grêmio disparado, né? Penharol e Tucumã, e às 9h45, olha só, tem um jogo que poderia ser um jogo considerado da Copa São Paulo, né? Porque é o Boca contra o Júnior, é Boca Juniors contra o Júnior, entendeu? Mas na realidade é um jogo de grande tradição, né? Obviamente. E os dois do grupo do Palmeiras, o Júnior sem pontuar, né? Porque perdeu o Palmeiras no primeiro, e o Boca com 1 ponto, ou seja, pode ser que chegar só a 4, o Palmeiras está meio que nadando de braçada nesse grupo 8. Mas o Boca vem muito bem no Campeonato Argentino, foi um tropeço contra o Alianza, ganha o jogo, deve ganhar o jogo, e aí Palmeiras e Boca vão brigar pela primeira colocação. Na semana que vem já tem Palmeiras e Boca aqui no Allianz Parque, no dia 11. Agora vamos ao jogão da noite, né? 9h45, Cruzeiro e Vasco da Gama. Esse jogo é válido pelo grupo 5, né? E as duas equipes brasileiras perderam no primeiro jogo, justamente para o Racing e para a Laú. Para o Vasco pior ainda, porque perdeu jogando em casa. Eu acho que assim, o Cruzeiro tem um favorito, não vou dizer que é um amplo favoritismo, porque é um confronto regional, as coisas podem se equivaler um pouquinho. Mas assim, tecnicamente o time do Cruzeiro é melhor, joga em casa, para mim o Cruzeiro tem tudo para levar esse jogo. Mas o Cruzeiro está virando fio, né? O Cruzeiro começou o ano muito bem e aí começou a tropeçar. O Cruzeiro, nos momentos em que você quis ver o Cruzeiro de verdade, ele rateou contra o Racing e contra o Atlético. Então, é uma prova de fogo para o Mano Menezes, porque se o Cruzeiro não ganhar do Vasco e não ganhar bem, apesar de ser um clássico do país, isso aí dificulta mais ainda. Eu vejo que o Vasco, ele entrou no Libertadores, para ele, ganhar o Campeonato Carioca já é o título do ano. Porque o Vasco é difícil passar por essa fase, mesmo que passe, com o time que tem, o Vasco não é favorito para chegar mais longe na Libertadores. Então, se fosse um jogo contra qualquer outra equipe do grupo, eu não duvido que o Vasco se preocupasse com a final do Carioca e até de repente poupasse um ou outro jogador. Mas por ser um jogo contra um brasileiro, Cruzeiro, um jogo que tem uma rivalidade já muito grande, desde 74, quando os dois decidiram o título brasileiro naquela oportunidade, um título que é totalmente sombrio ainda da forma que ele aconteceu, com a mudança do mando de campo. O Cruzeiro era para jogar em casa, arrumaram um julgamento de uma invasão de campo para trocar o mando, e o Vasco que jogou no Maracanã, o gol anulado do Zé Carlos no finalzinho do jogo, que não aconteceu absolutamente nada. Pena que naquela época as imagens de televisão não eram as de hoje, então não dá para você ver perfeitamente, mas pelo que dá para ver, não aconteceu nada. Então o cruzeirense tem o Vasco meio talado na garganta. Só que é a hora do Cruzeiro mostrar que pode chegar em algum lugar, porque vem tropeçando demais. Precisa dar uma resposta, né? E o dia é hoje, hein? Porque elenco não dá para comparar. Desculpa, com todo respeito ao Vasco da Gama. Rafael Guimarães mandou um olá pra gente, o Paulo Barbosa está na sintonia conosco, o Ednelson Ribeiro diz o seguinte: ô João Antônio, F. legal, gente, vocês estão de parabéns, viu? Sempre quando eu tenho tempo, estou acompanhando as lives aí de vocês. Ele quer saber o que a gente acha do Tricolor, se vai ganhar fácil hoje do Atlético no Paraná. Grande abraço a todos vocês. Ailton Dias também conosco, parabéns Caboclo. Everton Fernandes, grande Ailton Dias. O Dário Alves de Lima está sugerindo aqui o rodízio de torcidas para ir para os treinos. E o Messias Soares manda um abraço para Porto Seguro, Bahia. Alô, Porto Seguro, Marco Zero do Brasil. Um abraço para todos aí. Bom, aproveitar que o Ednelson perguntou da Copa do Brasil, né? Porque além do São Paulo, o Atlético Mineiro, que é o rival do Cruzeiro na decisão do Mineiro de 2018, joga também pela Copa do Brasil, só que aí joga em casa contra o Ferroviário, né? Precisa, é claro, tomar cuidado para não ser surpreendido, porque o Ferroviário vem surpreendendo todo mundo, mas se você comparar com o Cruzeiro, por exemplo, é uma parada muito mais tranquila. Mais tranquila, e justamente por esse outro lado, o Atlético está crescendo na hora certa. O Atlético começou tropeçando,
teve alguns problemas, até acabou se classificando na própria Copa do Brasil, nos pênaltis contra o Figueirense, né? Não estava jogando tudo aquilo. E aí pegou 2 clássicos contra o América Mineiro, que é um time de uma certa tradição, lá em Minas, ganhou os 2 com tranquilidade, e pegou o Cruzeiro, ganhou e passou por cima. Então o Atlético hoje vive um momento diferente do momento do Cruzeiro. O Atlético está motivado, o Atlético está confiante. Então por isso é que eu acho que vai ser uma dificuldade muito grande para o Ferrinho. Se fosse lá no Ceará, podia apertar um pouquinho, mas em Minas... porque se joga a primeira lá no Ceará, os caras vão dar a vida para tentar fazer um resultado que os deixe ainda com alguma chance para o segundo jogo, né? Abrindo fora de casa. E o Atlético Paranaense contra o São Paulo com tabus aí a serem quebrados, né? Nunca ganhou lá na Arena da Baixada, tem esse compromisso lá no gramado sintético da Arena, e eu vou te dizer, hein? Apesar do Aguirre mudar a equipe aí, será com 3 zagueiros e tudo mais, vai ser difícil para o São Paulo, né? Eu acho que é complicado, até porque a gente tem que deixar bem claro o seguinte: o São Paulo ganhou a primeira do Corinthians, perdeu a segunda no finalzinho, poderia ter se classificado, não jogou de forma covarde contra o Corinthians, teve até chance de ganhar o jogo no tempo normal e aí matar o jogo, podia estar na final contra o Palmeiras. Ganhou em motivação o São Paulo, mas não ganhou em bola. A bola continua a mesma, os jogadores continuam os mesmos. Jogou um pouco melhor contra o Corinthians, porque o Corinthians também jogou desfalcado e não mostrou muita coisa. Mas ainda falta muito para o São Paulo poder dar tranquilidade para o seu torcedor, ainda mais jogando na Arena da Baixada. Eu acho que o favorito é o Atlético Paranaense nesse jogo. São Paulo pode até tentar se fechar para não perder de muito, de repente, se houver uma derrota. Dá até para o São Paulo tentar um empatezinho lá, mas se perder o jogo, não deixar que a classificação seja resolvida nessa partida, para levar o jogo para o Morumbi tendo chance ainda. Bom, hoje também tem o início da decisão do Campeonato Cearense, né, entre Ceará e Fortaleza, primeiro jogo, segundo no fim de semana. Você quer falar mais alguma coisa? Não, é do São Paulo. Do São Paulo eu prometi que eu ia falar ontem. Do Carneiro. Do Carneiro, né? Eu tive a curiosidade de pegar alguns vídeos do futebol uruguaio, do Carneiro. Do Gonçalo, aquele será Gonçalo. Do Gonçalo Carneiro. E eu gostei do que eu vi. Claro que existe, o jogador quando vem de fora para cá tem adaptação. A gente lembra, por exemplo, o que aconteceu com o Dario Pereira. O Dario Pereira chegou aqui e foi jogar no São Paulo 3 anos depois. Os 3 primeiros ele entrava, saía, e era um jogador fantástico, fenomenal. Mas só ver o que aconteceu com o Romero no Corinthians, o que aconteceu com o Borja no ano passado no Palmeiras. Então, o que eu estou dizendo... Dá tempo também para quem chega. Não estou dizendo que ele vai resolver todos os problemas do São Paulo. Mas eu estou dizendo que eu gostei do que vi. Ele é um jogador alto, esguio, canhoto. Nas imagens me lembrou muito o início de carreira, guardadas as proporções, o Serginho Chulapa. Ele sai da área, ele tanto finaliza como ele sai da área para fazer tabela, dá alguns toques interessantes para os companheiros. Então eu vou esperar, mas eu estou dizendo que pelo que eu vi de imagens no YouTube, de lances dele, de gols do Carneiro, me agradou. Agora vamos ver se ele vai chegar aqui e vai ter personalidade para, mudando de camisa, fazer a mesma coisa. Vamos falar um pouquinho do Corinthians também, só para a gente estabelecer um mini boletim do Corinthians, para saber como é que o Corinthians está se preparando para a decisão, né? Porque o Palmeiras jogou nesta terça-feira, então as informações do Palmeiras elas estão mais fixadas aí na nossa memória. Mas é o seguinte, o Corinthians já treinou hoje, foram 2 dias de folga, né, e o Carille iniciou de fato a semana de treinamentos assim, efetivamente hoje, vamos dizer assim, já pensando, focando o clássico, porque é preciso descansar também, viu gente, para jogar. Então foram 2 dias de folga para o Corinthians. Mas ele já esboçou o time com o Romero no lugar do Cleison, lá na frente, né, que é algo que a gente estava discutindo também, com a volta do Jadson, que é claro, era outra coisa que a gente estava discutindo essa semana, né, que o Jadson fatalmente tendo condição, ele iria para o jogo, e principalmente ele fez uma mudança que é uma mudança que ele já havia feito, mas olha quem ele colocou no time, ó. Ralf deve entrar como titular na vaga do Gabriel, coisa que ele já fez contra o Bragantino e contra o São Paulo também, né?
É quando o São Paulo jogou com os São Paulo dois, né, do jogo. jogou com 3. São essas as mudanças aí que o Carille acena para a decisão de domingo. Ó o Ralf, ó. Eu acho que o Carille, entre Ralf e Gabriel, os dois têm a mesma postura, são dois volantes que não saem muito para o jogo, não tem um grande passe, mas talvez o Gabriel esteja um pouco mais pilhado, é um jogo contra o seu ex-time, e talvez até por isso ele procure dar tranquilidade à equipe do Corinthians com a entrada do Ralf, que é mais experiente. O Maicon continua, porque o René Júnior, que vinha sendo titular, não tem condições de jogo. E o Jadson, voltando, o Carille tentou tudo para modificar o esquema tático do Corinthians. Não conseguiu. Como deu certo contra o Palmeiras na fase de classificação, aquele sistema do 4-2-4, praticamente. Isso, vai jogar sem a referência. Ele vai jogar sem a referência. Ele vai jogar sem a referência, deixar o Emerson Sheik no banco. Para quem sabe, no segundo tempo, o jogo está travado, continua empatado, o Corinthians precisa de um gol para levar para os pênaltis, aí pode ser que entre o Emerson Sheik. E é importante também deixar o Jadson jogar da maneira como ele se sente à vontade, né? Ao invés de ficar jogando pelos lados, jogar ali pelo meio, ali fazendo com o Rodriguinho essa eu acredito que é isso. O Romero entra, o Matheus Vital fica numa ponta e o Romero na outra, o Jadson e o Rodriguinho fechando o meio, povoando o meio campo para tentar fazer o que deu certo na primeira fase. Não deixar o Palmeiras ter o domínio de bola, tentar ficar com a bola o máximo possível. E aí sim, uma escapada de um Romero, uma escapada de um Matheus Vital, ou até numa jogada de penetração pelo meio, tentar fazer o gol que mude o jogo. Acho que o Carille está absolutamente certo. Com o que ele tem na mão, eu acho que é o esquema melhor que o Corinthians pode ter hoje. Gosto muito do Sheik, acho que ele tem um toque diferenciado, mas com a idade, ele já não tem condições de jogar os 90 minutos no mesmo ritmo. Então acho que é legal guardar o Sheik e tentar fazer um esquema. Quando ele entrou também, ele não consegue fazer, jogar naquela posição ali, de ser um cara centralizado, de ser referência, né? Ele sai muito da área, ele vem mesmo buscar o jogo, ele prefere ser colocado ali para disputar essa bola na corrida com o zagueiro, para chegar batendo, arrematando, enfim, é uma característica diferente e ele tentou contribuir. Né? Em cima disso, eu acho que o Roger que vai ter que ter uma postura diferente com o Palmeiras. Porque o Corinthians jogando dessa forma vai povoar mais o meio campo, vai ter teoricamente mais domínio de bola no meio campo, e sem ter uma referência, foi o que aconteceu no jogo do turno, os dois zagueiros do Palmeiras ficam sem ter quem marcar. Então, eu não vou dizer que ele vai ter que tirar um zagueiro, mas eu acho que nesse momento, com o Felipe Melo não jogando, existia aquela possibilidade de repente entrar o Moisés e ficar o Bruno Henrique um pouco mais para trás. Eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que aí é hora de você ter um Thiago Santos. Para quê? Para quando o Corinthians tiver mais essa posse de bola no meio campo, o Thiago fecha como um terceiro zagueiro, fica no meio, dá espaço para os dois zagueiros do Palmeiras tentarem pegar os jogadores do Corinthians de ponta, e aí os laterais do Palmeiras podem fechar o meio e ajudar no combate daquele time do Corinthians, porque se o Palmeiras ficar com o lateral marcando um ponta, outro lateral marcando o outro, os dois zagueiros sem marcar ninguém, o Corinthians fatalmente vai ter vantagem. Então acho que você tem duas alternativas, ou você pode arriscar o Moisés junto com o Bruno Henrique, que tem mais domínio de bola, tem mais posse de bola, ou então fazer isso. Eu preferiria isso, eu preferiria colocar o Thiago, como às vezes, dependendo do ritmo do jogo, fazer um terceiro zagueiro, porque os dois zagueiros do Palmeiras podem se preocupar mais com os pontas do Corinthians, e os laterais do Palmeiras, o Marcos Rocha e também o Victor, se ele jogar, ou o João Barbosa, os dois fechariam. Então o Palmeiras ficaria com uma linha de 3 atrás, o Thiago Santos e mais 2 zagueiros, e ficaria com 4 no meio, combateria esses 4 do Corinthians. Então aí o Palmeiras poderia levar vantagem. Bom, um abraço para o Fabrício Bertoni de Sorocaba. Alô, Sorocaba, grande abraço a vocês. O Alan Souza também, que manda um Vai Corinthians pra gente aqui, ó. Só para finalizar essa questão de futebol, na Série A2, falei tanto do São Bernardo, tomou 3-1 ontem do Oeste, jogando lá no estádio 1º de Maio. O Oeste é finalista da Série A2 e conseguiu o acesso
para a Série A1 do ano que vem, estará ao lado de Guarani ou 15 de Piracicaba. Guarani e 15 se enfrentam hoje no Brinco de Ouro da Princesa às 8h30 da noite. Empate leva a disputa para os pênaltis. Quem vencer fica com a outra vaga na decisão e, consequentemente, com a outra vaga a Série A1 do ano que vem. E o ABC vai ficar só com o São Caetano como representante da A1 no ano que vem, já que o Santo André desceu, o São Bernardo não conseguiu subir. Serão 3 times lá do meu ABC na Série A2 do ano que vem. Destaque olímpico temos? Olha, eu vou falar sobre o judô. Na verdade, eu fui hoje pela manhã no treinamento da seleção brasileira de handball feminino, que se prepara já agora para os Jogos Sul-Americanos, em Cochabamba, na Bolívia, agora em maio. E tem um ano de 2019 importante, porque aí tem o plano da modalidade que é classificatório para o Mundial e também para os Jogos Olímpicos de 2020. Né? O novo técnico espanhol Jorge Dueñas, conversei com ele, fiz uma matéria com ele que a gente vai colocar no ar amanhã, né? Sobre essa fase da seleção brasileira, que outro dia eu falei que empatou com a França, 24-24, campeã mundial a França, né? Mas saindo do handball para o judô está mudando. O Fulvio Miata, técnico da seleção, está deixando o comando da seleção de judô e se fala no nome do Thiago Camilo, 35 anos, 2 vezes medalhista olímpico, né? O Thiago Camilo ainda está em ação, mas existe a possibilidade de transformá-lo em técnico da seleção brasileira. O judô masculino hoje vive um momento ruim, coisa que não acontecia há muito tempo. A gente teve o judô sendo um dos esportes que encabeçava o esporte brasileiro em Jogos Olímpicos, um deles, né, o judô e o iatismo, graças ao masculino. De uns anos para cá o masculino caiu demais, Hoje, por exemplo, só tem uma categoria, que é a pesado, que o Brasil tem um top 8, aliás 2. O Davi Moura é o primeiro e o Rafael Beng é o quarto. Nas demais categorias os brasileiros estão lá em 10º, 20º, 30º, e é uma crise técnica do masculino que contrasta com a subida do feminino. Feminino que antes não tinha resultado nenhum, começou Sara Menezes, Mayra Guiar, Rafaela Silva. Hoje o feminino brasileiro, quando vai para uma competição, é favorito em 3, 4, 5 categorias. Maria Sueli Altman. Então hoje mudou. O feminino está lá em cima e o masculino caiu muito. Então por isso que se comenta que essa pressão toda pode causar essa chegada do Thiago Camilo como técnico da seleção. Legal. Olha, a gente volta para falar mais de esportes nesta quinta-feira, aí já destacando os resultados da quarta, projetando também os jogos da quinta, tem o Santos na Libertadores e, é claro, a preparação do Corinthians, também a preparação do Palmeiras. Esse negócio de treino aberto vai ter, não vai ter, vai ter torcida, não vai ter torcida, como é que fica? A gente passa tudo para você aqui nas lives do Terceiro Tempo, tá bom? A gente volta amanhã, obrigado por estar sempre conosco. E, ó, o Ralf vai jogar, dá tchau para eles aí, Ralf. Grande abraço a todos. E hoje não está chovendo aqui na Paulista não, viu? Apesar que a câmera não está mostrando.